Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. A aula de hoje é sobre campos conservativos. Um campo, ele é conservativo quando a gente consegue escrever ele em termos de uma outra função, tá? Então, olha só, eu tenho um campo F, que é um campo vetorial, e eu vou analisar ele para ele ver se ele é conservativo. Então, o que a gente tem que pensar? A definição de um campo conservativo envolve uma segunda função, que a gente chama de U, é uma função escalar. Então, se existir essa função escalar, e eu calcular o gradiente dessa função, e o gradiente dessa função for igual ao campo vetorial dado, então a gente fala que a função vetorial ele é um campo conservativo. Ou um campo gradiente, também aparece. O que isso significa? Que essa função vetorial, ele advém de uma função escalar em que é calculado o gradiente dela, tá? Essa função U, ela recebe um nome especial, que é a função potencial. Então, na aula de hoje, a gente vai entender a ideia de campo conservativo e aprender também como calcular essa função potencial. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ficar enunciar essa ideia do que é, no caso, que é a definição do que é um campo conservativo. Ele é o gradiente de uma função escalar. E a gente vai verificar se esse campo, como garantir que esse campo ele é conservativo ou não, tá? Então, assim, nem todo campo vetorial ele é conservativo, nem todo campo vetorial advém de uma função escalar, calculando-se o gradiente dela. Então, assim, como que a gente sabe se o campo é conservativo ou não? Então, tem um teorema, que é um teorema que diz o seguinte. Então, olha só, esse teorema, ele é só essa primeira parte, tá? Essa ressalva é para a gente garantir, é como se fosse um adendo, um a mais aqui na nossa definição. Então, se o campo F, ele é conservativo, a hora que eu calculo o rotacional, ele dá zero. Então, ó, se F é conservativo, então o rotacional é zero. Essa setinha aqui está indicando que ele tem um caminho só de ida, ele não tem um caminho de volta. O que isso significa? Significa que se eu calcular o rotacional da função e der zero, eu não posso garantir que o campo ele é conservativo. Eu poderia, se eu tivesse uma setinha de ida e volta. Essa setinha de ida e volta, na matemática, a gente lê como equivalência, ou então, quando a gente está no enunciado de teorema, a gente aparece as palavras C e somente C. Então, se aparecer lá no teorema, F é conservativo, C e somente C, o rotacional é zero, então eu poderia transitar de uma informação para outra. Como aqui não está dizendo que não tem uma setinha dupla, tem uma setinha só de ida, essa setinha só de ida significa então. Eu poderia ler então da seguinte maneira. Se F é conservativo, então o rotacional é zero. O que isso significa? Que o rotacional ser zero ele é uma condição necessária, porém não é suficiente para garantir que o campo seja conservativo. Então, é um aspecto mais teórico mesmo da matemática, tá, gente? Então, isso significa que se eu calcular o rotacional, eu não posso garantir que ele seja conservativo, mesmo que o rotacional seja zero, tá? Mas, se ele for conservativo, com certeza o rotacional dá zero, tá? E aí entra esse adendo aqui. Então, tipo, como que eu faço para garantir? Se eu calcular o rotacional e der zero não é garantia suficiente, então o que eu tenho que analisar? Olha, se o domínio da função for simplesmente conexo e o rotacional for zero, então o campo é conservativo. Então, na volta, para fazer a volta desse campo para cá, eu tenho que colocar essa informação a mais, que o domínio tem que ser simplesmente conexo. O que significa? Significa que o domínio, que é uma região onde eu pego os pontos aqui, ó, x, y e z para calcular na função, ela não pode ter buracos no domínio. Ele tem que ser uma região bonitinha, assim, fechadinha, sem buraquinhos dentro do domínio, tá? Se isso acontecer, significa que a região é conexa, simplesmente conexa, e se ela for simplesmente conexa mais o rotacional zero, significa que o campo ele é conservativo. O R3, ele é uma região simplesmente conexa, não tem buraco no R3. O que vocês têm que tomar cuidado é com a carinha da função, porque às vezes, por exemplo, uma função que envolve x, y, z lá embaixo no denominador, ele acaba tendo que eliminar
o ponto em que cada uma dessas funções é nulas, porque daí não fica definido uma divisão por um número nulo, né? E aí acaba gerando buracos no domínio, né? Então, tipo, o domínio para essa função já não é R3. O domínio dessa função seria o R3 menos todos os valores em que zere a função aqui embaixo. Então, assim, esse buraquinho que a gente está fazendo ao retirar esses pontos, fica falhas no domínio e ele deixa de ser uma função simplesmente conexa, tá? Então, é nesse aspecto que a gente tem que pensar. Geralmente, as funções que a gente trabalha são funções bem comportadas e vão ser simplesmente conexas, a gente vai poder usar o teorema sem muitas preocupações, tá? Eu só quero fazer essa ressalva para depois vocês não terem, se alguma vez na vida vocês se depararem com uma função vetorial e calcular o rotacional e afirmar que o rotacional deu zero campo conservativo e o domínio dessa função não ser conexo, vocês não terem informação errada da professora, né? Que nem sempre o rotacional zero vai garantir. Tem que envolver essa questão do domínio também, tá? Mas vai ser difícil aparecer, certo? Então, assim, como que a gente vai fazer? Então, olha só. O que se pode afirmar a respeito dos campos vetoriais em R3, onde eu já falei para vocês que R3 é conexo, dadas as funções, né? Então, assim, o que se pode afirmar, no caso, seria interpretando o teorema anterior, né? Sobre as funções vetoriais, se elas vão ser conservativas ou se não vão ser conservativas. Então, o que a gente faz para verificar se ele é conservativo? Calcula o rotacional, tá? Então, a gente vai calcular o rotacional. Rotacional deu zero, como eu tô lá no domínio R3, as funções são bem comportadinhas, não tem falhas, não vai deixar buraco, então eu posso verificar. Se deu zero, significa que o campo é conservativo. Não deu zero, o campo não é conservativo. Ok? Se o campo for conservativo, é porque existe uma função, o potencial, que gera esse campo, tá? Então, calculando o rotacional. Então, lá no material de vocês, eu deixei também as duas maneiras, né? A forma que a gente calcula o rotacional mesmo, né? E uma maneira que eles usam a comparação das derivadas, que seria, no caso, mais simples de fazer. Mas como eu falei anteriormente na aula anterior, nem sempre é fácil lembrar a ordem dessas operações para a gente fazer essas comparações. Então, se vocês não tiverem essas informações no momento, é mais fácil lembrar a estrutura do rotacional, do determinante para que calculo o rotacional, do que lembrar qual é as parciais que eu tenho que comparar. Então, na verdade, é uma comparação lá. Comparação, eu já mostro para vocês, tá, gente? Já vou começar aqui a escrever, que eu já comento sobre isso, tá? Então, olha, deriva aqui, ó. Deriva não, multiplica na diagonal principal com relação a y, de y, e mais aqui agora na paralela, né? Lembrando que é todo esse termo grandão, tá, povo? Então, é uma função, esse termo inteiro aqui é uma coordenada. Seno de x, cosseno de x, vezes o j. Mais, aí agora essa outra função, derivada com relação a x da função z, vezes o k. Aí, a gente vem no sentido contrário. Então, vai ficar menos derivada com relação a y, de menos seno de x mais cosseno de x, vezes o k, menos derivada com relação a z, de z, vezes o i, menos a derivada com relação a x, de y, vezes o j. Então, assim, quando a gente faz da forma, da segunda maneira, que eu tinha comentado anteriormente, se eles pegam aqui, ó,
essa derivada direto, eles não, sem montar o determinante, eles pegam essa derivada aqui com relação a i e essa derivada aqui com relação a i e compara. Se as duas forem iguais, significa que a hora que eu for fazer essa conta vai dar zero, né? E aí eles fazem essa comparação de derivada da função 3 em relação a y, comparado com a derivada em z da função 2. Então, assim, é difícil de lembrar, porque a função, tem a função 1, a função 2, a função 3, as parciais, que variam de x, y e z, né? E mais os índices, i, j, k. Então, assim, eu acho difícil de lembrar, então eu prefiro montar o determinante, apesar de ficar mais extenso, tá? Então, eu fiz um exemplo com vocês usando essa comparação lá no material, mas todos os demais aí eu resolvi usando o determinante, tá bom? Então, olha, calcula o determinante ou a derivada da função y em relação a y, dá 1. Derivada dessa função em termos de z. Não tem z na função, então zero. Derivada desse carinha em relação a x, também zero. Menos, aqui eu tenho x na função, mas eu estou derivando em relação a y, então vai zerar. 0k. Vou derivar esse carinha aqui em relação a z, vai dar menos 1. E esse carinha em relação a x é constante, então vai zerar. Juntando todo mundo, então vai ficar 1i menos 1i, vai ficar 0i. J com J vai dar 0. E K com K vai dar 0. Isso é o vetor nulo, tá? De ordem 3. E se o vetor que a gente encontrou é nulo, significa que o campo é conservativo, tá? O campo é conservativo, ok? Então, a princípio, para calcular se o campo conservativo é dessa forma, é só calcular no rotacional, e aí a gente verifica se der zero ou não. Se der o vetor nulo, é conservativo. Se não der o vetor nulo, não é conservativo, tá bom? E a segunda parte dessa operação é verificar como calcula essa função potencial. Então, eu tenho uma função, se o campo é conservativo, então significa que ele tem uma função potencial. Então, como que faz, né? Como que faz para encontrar essa função potencial? Então, a gente vai ver nessa próxima etapa aqui do assunto, tá bom?